Então, nós estamos fazendo o nosso estudo com base nesse livro, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. São 3 livros, esse é o tomo 1, Programa Fundamental. Depois, quando nós finalizarmos, nós teremos o tomo 2 e o tomo complementar, tá? Mas quem quiser adquirir para poder fazer o acompanhamento dos nossos estudos, compra só um, porque ele vai levar um bom tempo aí, pelo menos quase um ano aí para a gente poder trabalhar todo ele, tá? Esse estudo, ele é um estudo das obras básicas, mas mais do que isso, ele passa por toda a formatação, por toda a criação da doutrina, por todo o processo de criação da nossa doutrina, como ele aconteceu e tudo mais. Então, nesse estudo aqui, a gente vai ter muita coisa que é fundamentação daquilo que a gente segue, que é fundamentação da nossa doutrina, né? Com base no que a gente acredita, nas coisas que a gente acredita. E hoje, em especial, é uma aula onde a gente vai poder ter acesso à metodologia de Kardec. Como que Kardec elaborou a nossa doutrina, como é que ele fez para construir todas essas ideias que a gente tanto estuda. E tem um ponto, antes da gente começar o nosso bate-papo, que ele é extremamente importante. Na aula passada, aliás, todas as nossas aulas são disponibilizadas também na internet, tá? Então, dentro do nosso canal lá, dentro do nosso site, dentro do Facebook, vocês conseguem fazer o acompanhamento. Então, eventualmente, estou entrando agora e não pude acompanhar todas as aulas, não tive acesso às aulas anteriores. A gente sempre grava e coloca lá disponível para vocês durante a semana, já deve ser disponível. Então, quem não assistiu às aulas anteriores tem a possibilidade de assistir lá pela internet, pelo nosso canal, ok? E dentro do que a gente ia começar a falar, tem um ponto da aula anterior que a gente falou, que é a questão do nome de Allan Kardec, né? A gente veio falando isso, que Allan Kardec não é o nome efetivo do professor Rivail, que é um professor, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail é o nome dele. E ele usa um codinome Allan Kardec. E ele usa esse codinome justamente porque ele não quer personificar, né? Ele não quer trazer para si a imagem do Salvador, de ter esse papel preponderante na doutrina, de não ser um Messias, de não ter de cumprir com esse papel. Ele coloca um codinome justamente porque ele não quer personificar isso. E nos tempos atuais, a gente meio que vem não seguindo muito essa regra, né? Tanto que a gente, quando fala da nossa doutrina, a gente fala de espiritismo kardecista, né? Não existe outro espiritismo. Espiritismo é kardecista. Aliás, o termo kardecista já está errado. A gente não deveria nem aplicar, né, kardecismo, porque espiritismo é um só. Espiritismo é a doutrina, essa doutrina que nós seguimos. Espiritismo é uma palavra inventada por Allan Kardec, uma neologia, né, inventada por Allan Kardec. Então, quando a gente está falando de doutrina espírita, é essa aqui. Quando a gente está falando de espiritualismo, são várias outras coisas, né, que acreditam na existência do astral além do material. Então, aí nós estamos falando de espiritualismo, e dentro das doutrinas espiritualistas, nós temos muitas, né? Os católicos, por exemplo, são espiritualistas, os evangélicos são espiritualistas, porque acreditam na existência do espírito, de uma alma, de alguma coisa que vai além do corpo físico, tá? Mas espírita, né? Somos nós que estudamos as obras de Kardec. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Tem um ponto que eu acho que é bem importante a gente começar falando dele, que no texto diz assim: o céu foi deslocado e a região estelar, sendo ilimitada, não lhe mais pode servir. Onde está ele? E ante essa questão emudecem todas as religiões. O céu, o nosso céu, aquele céu que nós olhávamos para cima, nós vimos aquele céu azul, e quando nós seguimos outras doutrinas, nós imaginávamos que um dia a gente ia desencarnar, que a gente ia morrer, e a gente ia para aquele lugar azul que a gente olhava, né? A gente olhava, eu vou para o céu. O céu, com a nossa doutrina, com a chegada de todo o conhecimento que ela traz, ela desloca esse céu para muito distante.
Então a gente não passa mais a acreditar que aquele céu que nós acreditávamos anteriormente é aquele céu azul que nós conseguimos olhar a olhos nus aqui da Terra, né? Só que ela vai para muito além da região estelar, que é ilimitada. Então o que ele está dizendo? Para onde que foi esse céu? Se ele não está ali em cima, se ele não é aquele azul que nós estamos enxergando, e se ele foi levado para muito além das zonas estelares, que são infinitas. Por quê? Porque o universo é infinito. Quando nós olhamos para o céu à noite, né, nós conseguimos enxergar aquele monte de estrelas. E o nosso céu foi deslocado para algum lugar que não é mais aquele lugar que nós estávamos habituados. Para onde que foi esse céu? A gente fica sem referência. Mas quando eu morrer é para lá que eu quero ir, para aquele céu anterior que eu acreditava antes. Né? Eu até brinco de dizer que a gente todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? Todo mundo quer ir para esse lugar que a gente almejou. E existe esse céu? Existe. São os mundos celestiais, que no nosso entendimento espírita, fica realmente um pouco além da nossa capacidade de compreensão. Fica lá nos mundos puros, os mundos celestiais, quando nós estivermos conquistado a nossa evolução, quando a gente conseguir fazer a depuração das nossas falhas, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, nós vamos chegar à condição de um espírito puro. E aí sim nós vamos viver ou vamos residir num plano celestial, no mundo celestial, no mundo puro, no mundo de luz, né? Só que isso pra gente, quando a gente olha para isso, a gente fala assim, não, mas ficou muito longe, ficou muito distante. E isso não deveria causar em nós uma desmotivação. Isso deveria, pelo contrário, trazer para nós o ânimo de começar logo a jornada. Tem sempre duas formas da gente enxergar as coisas. Ou eu enxergo um caminho que tem que ser percorrido, e logo no começo do caminho eu olho e falo assim, ah, meu Deus, mas vai demorar, é muito longe, eu vou cansar, vai dar sede, será que eu levo alguma coisa? Ah, acho que eu não vou, né? É um jeito de enxergar, O outro jeito de enxergar é, olha, eu tenho um caminho longo para percorrer, então você para de me enrolar que eu preciso ir logo, me solta, porque eu preciso começar a caminhar, eu preciso dar uns passos mais acelerados, porque eu tenho muita coisa para fazer. E a gente se animar em fazer aquilo que precisa ser feito. Né? O fato que é inexorável, que é inegociável, é que todos nós chegaremos lá. Então isso já dá uma boa animada. Porque Deus nos criou, Deus nos fez, nos criou para sermos luz. Para que a gente seja perfeito. Para que a gente busque essa perfeição. Estamos, né, longe dela. Mas Ele nos criou para isso. Vocês já ouviram falar que Deus errou? Já ouviu falar? Quem já ouviu falar que Deus errou? Ah, não, Deus errou. De vez em quando a gente acha, né? Dependendo de quem, né? De vez em quando a gente olha e fala assim, não é possível, ele deve ter errado. Não é possível, né? Mas não erra, Deus não erra. Deus é perfeito. Se acha que Ele errou em mim, você acha que Ele errou em você? Não errou. Se Ele fez você para ser perfeito, você será. Vai depender se antes ou depois, por conta de uma coisinha chamada livre-arbítrio, que Ele deu para todos nós. E alguns de nós sabemos usar um pouco melhor, outros de nós sabemos usar um pouco pior, né? Mas o fato é que a gente vai aprendendo a lidar com isso. O grande ponto que eu quero trazer para vocês hoje, desse nosso estudo, é o seguinte. Quando a gente tem acesso à doutrina espírita, a doutrina espírita ela vem trazer para nós uma condição diferente. Lembra que a gente falou há umas 2 ou 3 aulas atrás que o nosso espiritismo ele é uma ciência, uma filosofia com fins religiosos. Lembra que a gente falou isso? Ele é uma ciência, ele é uma filosofia com fins religiosos. Ele vem cumprir um papel que até então
ninguém conseguia preencher esse espaço. Existia uma grande disputa, uma grande briga entre religião e ciência. E essa grande briga, na verdade, ela acontece não por conta da religião ou por conta da ciência, mas por conta dos homens que estão presentes, tanto numa como no outra. E tem uma dificuldade muito grande de aceitar o outro lado. Dificuldade essa acontece por quê? Porque a pessoa que está na ciência, não enxergando, não vendo, não pegando, não sendo palpável, a ciência é o quê? É o estudo das coisas materiais, desenvolvimento das coisas materiais. Uma vez que ela não pode pegar, não pode palpar, ela não pode segurar, não pode medir, ela acha que não existe. Então, ela chega à conclusão que não existe. E por outro lado, a religião, tendo como foco o estudo das coisas espirituais, as coisas que não são materiais, quando envolvido numa fé cega, envolvido num crer que não tem parâmetros, você começa a colocar algumas coisas que a ciência vem trazendo para nós, que desmentem aquelas coisas que nós acreditamos durante muito tempo, ou que melhor do que isso, não desmentem, mas explicam de um jeito diferente. Explicam melhor aquilo que até então para nós era mistério de fé. Quando a ciência vem fazer isso, a religião reage dizendo como se ela estivesse sendo desmentida. E aí causa essa grande estranheza. Se a gente for pensar, a gente fala assim, ó, a ciência, aliás, a religião, ela não quer aceitar as coisas que a ciência diz, porque a ciência vai desmentir a religião. E aí, por outros interesses, eu tenho que fazer valer aquilo que eu estou falando. E eu vou apelar para uma fé cega. Mas como a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo coisas novas, e cada vez mais a ciência vem mostrando para nós um Deus mais maravilhoso do que o Deus que nós conhecemos. Gente, a gente acreditou um dia nessa vida, nesse mundo, né? A gente acreditou um dia que o mundo era quadrado. A gente acreditou um dia que depois do mar tinha um grande precipício. E que se a gente fosse até a linha do horizonte, aquele quando você para na praia ali, que você olha lá na linha do horizonte, fica pensando em nada, né? E essa é uma das melhores coisas para se fazer, né? Ficar pensando em nada, olhando lá para aquela linha do horizonte. Eles achavam que lá acabava o mundo. E que chegando lá ia ter uma queda. E que ia ter um grande monstro lá. Nós acreditamos nisso um dia. Um dia nós acreditamos que nós éramos o centro do universo, que a Terra era o centro do universo. E que essas coisas todas que aparecem no céu à noite quando a gente sai lá e olha para o céu, era uma pintura que Deus tinha feito para agradar os nossos olhos. A gente acreditava que aquilo lá tudo era enfeite, né? Estrelinhas que Deus colocou lá para que a gente achasse o céu bonito. Nossa, que céu bonito, cheio de estrela hoje, né? Que coisa bonita, um céu estrelado. A gente acreditou nisso. Agora, quando a gente começa a estudar, quando a ciência começa a trazer para nós um universo muito maior do que nós tínhamos a capacidade de entendimento. Quando começa a mostrar que o nosso sisteminha solar é nada, é pequenininho, é um projeto de sistema solar perto da nossa galáxia. Quando pega a nossa galáxia e coloca dentro de todas, quando a gente começa a falar, começa a ouvir os cientistas falarem de multiverso, e a nossa doutrina, ela vem trazer para nós, ela vem dizer, na pergunta que fizeram sobre quando Deus começou a criar as coisas, desde sempre. E quando ele parou? Nunca parou. Ué, mas se Deus está criando, Deus sempre existiu, ok? Se desde o primeiro momento ele esteve criando e ele permanece criando, esse universo é infinito. Porque quando a gente chegar lá no limite dele, até a gente chegar no limite dele,
Deus continuou criando. E esse universo continuou crescendo. Então ele não tem fim. Agora, por que esse Deus poderoso, que fez esse universo muito maior do que nós tínhamos capacidade de compreensão, é menos do que aquele Deus que a gente conheceu dentro das nossas capacidades daquela época? Por que esse Deus é menor? Não é menor, é um Deus maior. É um Deus muito maior do que aquele Deus que nós acreditávamos daquele mundo quadrado, onde nós éramos o centro do universo. Deus não é menos por isso. É um erro a gente trombar com a ciência, né? Na pergunta número 50 do Livro dos Espíritos, na pergunta 50 do Livro dos Espíritos, povoamento da Terra, Adão. Número 50. A espécie humana começou por um único homem? Resposta dos Espíritos. Hoje nós vamos entender como é que aconteceu esse diálogo aqui, tá? Nós vamos falar um pouquinho de como é que aconteceu esse diálogo. Resposta dos Espíritos. Primeira parte da resposta. Não. A espécie humana começou por um único homem? Primeira parte da resposta. Não. Continuando. Aquele a quem a humanidade chama de Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. A espiritualidade explicando para nós. Mas, Ricardo, então não existiu Adão e Eva? Existiu. Um Adão e uma Eva, e mais um monte de gente que coabitou na mesma época com eles. Tanto que, quando eles têm os seus filhos, eles vão se deslocar para uma outra região, e a Bíblia fala que, se deslocando para essa outra região, eles lá chegaram e encontraram um povoado. Como é possível? Se todo mundo saiu de Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos homens, como seria possível nós estarmos todos aqui hoje? Nós não podemos trombar com a ciência. O que ele vem explicar para nós é que é uma raça adâmica, com um monte de outras pessoas, e eles usaram o termo ou o nome Adão e Eva para dar a condição de masculino e de feminino. E é isso. Não existiu um único Adão e uma Eva. E toda a população do planeta surgiu dessas 2 pessoas. A ciência nos mostra hoje, através da genética, que isso não seria possível. Ainda mais tendo 2 filhos homens. Isso não seria possível. E vocês acham, sinceramente, que isso está na Bíblia, está colocado dessa forma, de graça? Por que foi colocado na Bíblia dessa forma? Seria obra do acaso Adão e Eva ter 2 filhos homens? Falando em povoar toda a terra, tendo 2 filhos homens? Por quê? Porque ia chegar um determinado momento que a ciência, o estudo, né, ia trazer o questionamento dessas coisas. Ah, mas desde sempre se sabe que 2 filhos homens não conseguem povoar a terra. Sim, mas ninguém nunca pensou nisso. A gente até então simplesmente acreditava. Então nós não podemos confrontar. Tem como a gente dizer o contrário? Quando a gente vai para a parte da ciência, que a gente começa a confrontar as coisas. Tem como continuar acreditando naquilo que nós acreditávamos antes, porque nós queremos acreditar? A nossa doutrina vem explicar para nós que as coisas precisam funcionar em conjunto. Nós vamos lidar com a nossa fé, com a nossa crença, com a nossa religião, e junto com isso, nós precisamos ter a ciência não mais como uma adversária, mas como uma aliada, que vai nos ajudar a entender essas coisas e confirmar, comprovar aquelas coisas todas que a nossa religião está apresentando. Tanto que, dentro da nossa doutrina, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê as afirmações, né, que a doutrina nos traz, a gente vê a confirmação dessas coisas todas, né, que a gente tem estudado dentro da doutrina espírita. Por outro lado, nós temos a ciência negando as coisas da religião. E por que isso acontece?
Acontece pelo seguinte: como eu não consigo ver, eu acredito que não existe. Só que continua sendo o foco de estudo, continua sendo o objetivo do estudo de todos os cientistas, entender como é que essas coisas surgiram. Eu sempre falo assim: vocês já viram alguma coisa explodir? Se Deus quiser, não, né? Mas a gente já viu em filme, em alguma coisa assim, a gente viu alguma coisa explodir. Vocês já viram uma explosão ser organizada? Como é que o Big Bang, que é uma grande explosão, pode, a partir dessa explosão, constituir todas as coisas que nós conhecemos de forma organizada? Como seria possível? E eu levo esse questionamento sempre para a questão da vida. Quando a gente observa uma mãe, e a gente não combinou isso dela estar aqui hoje, né? Mas quando a gente observa uma mãe com o seu filho, quando a gente observa uma vida sendo gerada dentro do ventre de forma organizada, sistemática, que funciona, que não tem erro, não tem falha. As coisas vão se constituindo como se fosse uma grande orquestra, como se a coisa tivesse toda um grande maestro por trás disso tudo. E isso é o quê? É a natureza. É simplesmente uma força da natureza. É justamente aí que a nossa doutrina vem fortalecer o pensamento do cientista. Por quê? O cientista, ele acha que atribuir a uma força divina aquilo que é um mérito da sua descoberta, ou aquilo que é o objeto do seu estudo, se ele atribuir a uma força divina, aquilo diminuiria a sua conquista, tornaria ele menos importante. Agora, nós temos que lembrar que dentro da nossa doutrina nós aprendemos que nós planejamos a nossa vida, a nossa existência, lá no plano espiritual. Nós programamos o que nós íamos fazer aqui. Nós programamos quais eram as dificuldades, quais eram as coisas que nós íamos enfrentar, o que a gente ia fazer, que profissão que a gente ia ter, como é que a gente ia viver isso aqui. Esses espíritos que fizeram as grandes descobertas da nossa história são espíritos missionários, que vieram para cá justamente com esse projeto de descobrir o que descobriram. Gente, por que isso diminuiria? Por que isso tiraria o mérito desse espírito que veio com uma missão e cumpriu com a sua missão, ajudou toda uma humanidade, participou da evolução dessa humanidade? Por que isso é menos? Porque tem um Deus por trás disso? Mas nossa doutrina vai além. A nossa doutrina, ela desmancha um pouco a ideia daquele Deus Senhor, né? Barbudo, não sei porquê, mas eu vejo ele barbudo, né? Um Deus barbudo, lá sentado num trono, comandando personificando a figura de Deus. A doutrina espírita não acredita nesse Deus. Mas como é o Deus da doutrina espírita? Não sei, nenhum espírita vai saber te dizer. Porque, né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Não perguntou o que é Deus e nem perguntou quem é Deus. Perguntou: que é Deus? Força e inteligência suprema de todo o universo. A gente não enxerga como uma pessoa, a gente não personifica na figura de um homem, de um senhor, de uma senhora. Não personifica. É uma visão diferente. E por que esse Deus não é essa força da natureza? Quem disse que não é? No que isso diminui o desenvolvimento desse cientista? Em nada. Ele veio cumprir com a sua missão e contribuiu para as coisas da humanidade. O Espiritismo, ele vem justamente cumprir, preencher essa lacuna que existia entre essas duas coisas. Ele vem preencher isso. E por isso, a forma como ele foi feito,
que é o grande ponto do nosso bate-papo de hoje, a forma como ele foi elaborado é o alvo da pesquisa, do estudo e do entendimento que a gente precisa ter, porque isso faz toda a diferença. Nós não podemos imaginar que ele vá cumprir esse papel de interligar ciência e religião, sendo ideia concebida por uma pessoa que acordou numa bela manhã e falou: tive uma ideia, vou inventar uma coisa chamada espiritismo. Vou escrever uns livros dizendo isso, isso e aquele outro. A formatação, a forma, a metodologia e os critérios utilizados para a formação da nossa doutrina vão reforçar todos esses pontos que a gente falou até aqui, para que ele possa cumprir esse papel de ligar essas duas áreas que até então eram conflitantes. E que a partir da nossa doutrina, a gente vai começar a costurar uma forma de entender as coisas da ciência, mas também entender as coisas de Deus ao mesmo tempo, somadas, sendo obras do mesmo Deus. Deus está presente em todas as coisas, então ele está presente tanto no objeto de estudo da religião, que é o mundo invisível, como ele também está presente no objeto de estudo da ciência, que são as coisas materiais. Deus está presente em todas as coisas. Então, nós vamos ter esse entendimento de Deus. Kardec faz a seguinte afirmação no livro A Gênese. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo dos princípios materiais, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de uma não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência se completam. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria, e o Espiritismo sem a ciência faltaria o apoio da comprovação. Então, esse é o trabalho que Kardec vai fazer, e é a partir disso que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é metodologia de Kardec e critério de Kardec para a compilação de toda a obra, tá? Kardec, ele usa uma metodologia científica. Então ele vai fazer, fundamentado na observação de todas as comunicações, na comparação de todas as comunicações que acontecem, na análise sistemática dessas comunicações, e aí a partir disso ele vai começar a tirar conclusões. E aí tem um ponto que é extremamente importante, que existem alguns pontos dentro da nossa doutrina que até então não tinham sido objeto de estudo de mais ninguém. Que até então são novas ideias que ele não está trazendo essas ideias de nenhum lugar. São ideias que estão surgindo a partir do contato com a espiritualidade. E isso, mais uma vez, tem que trazer o reforço para nós de que não é uma ideia que ele tenha pré-concebida de alguma coisa. Quando a gente está falando, por exemplo, da intervenção dos espíritos no nosso dia a dia, como ele se refere ali no livro A Gênese, a gente sabia que existia um plano invisível. A gente sempre soube disso. As religiões sempre souberam disso, que existia um plano invisível. Mas nós atribuíamos essa interação com as coisas do invisível como sendo algo do mal, fazendo alguma coisa para nós. E a nossa doutrina vem estudar e vem dizer que sim, existem espíritos mal intencionados no plano invisível, mas não são todos eles. Vem dizer para nós que a quantidade de espíritos desencarnados é superior à quantidade de espíritos que está no corpo. Portanto, não são eles que estão no meio de nós. Somos nós que estamos no meio deles. Eles são num volume maior. E eles estão interagindo o tempo todo com a gente. O Livro dos Espíritos
faz a pergunta, né? Kardec faz a pergunta para a espiritualidade, se os espíritos interferem nas nossas relações, na nossa vida. E a resposta da espiritualidade é: mais do que possa imaginais. Na grande maioria das vezes, são eles que vos conduzem. Então a culpa é deles? Não. Porque eles só vão conduzir e só vão se aproximar de quem permitir. Né? Lei de atração. Os iguais se atraem. Tudo isso a nossa doutrina vem trazer para nós. Então, quando ele vem falar da intervenção dos espíritos em todas as coisas, é uma coisa nova, é uma informação nova. Quando ele vem falar de perispírito, quando a nossa doutrina vem explicar perispírito nunca foi estudado, nunca foi entendido até então. O que é o perispírito? Quem que trouxe isso? Que informação nova que é essa? Aquilo que a gente falou dos nossos estudos anteriores, que nós falamos que tudo aquilo que a gente faz para o nosso corpo físico fica marcado no nosso perispírito, e a gente acha às vezes que passou ileso nessa vida, fala, eu passei batido, esqueceram de mim, fumei uma vida inteira, pegaram meu vizinho, mas não me pegaram, né? Na próxima eu vou voltar com o corpo zerado, todas aquelas coisas que eu fiz, que o cigarro fez, ninguém viu, né? Está lá no perispírito. Quando eu volto para uma nova existência, tudo aquilo que está impregnado no meu perispírito precisa ser depurado. E aquilo volta para o meu corpo físico. E aí eu, muito jovem, tenho um problema de respiração. E aí eu, muito jovem, começo a fumar e logo tenho um câncer. E da onde que vem se tem pessoas que fumam uma vida inteira e morrem de velhice e não pegam um câncer? Da onde que vem a explicação disso? Por conta do perispírito. Um conceito completamente diferente que até então não tinha. E que muda drasticamente a nossa forma de enxergar as coisas, de lidar com essas coisas. Porque até então nós tínhamos a questão do perdão. Até então nós tínhamos a situação de falar assim, me perdoa, estou perdoado, zerou a conta, acabou. E na nossa doutrina a gente acredita na lei de ação e reação. Eu fiz, eu vou ter que ser responsável pelo que eu fiz. Eu plantei, eu vou ter que colher. Mas eu não quero colher. Você poderia não querer plantar, mas não querer colher não é uma opção. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Essa relação do perdão, desse pai que perdoa, que a gente esquece das nossas faltas, na nossa doutrina a gente tem um entendimento diferente. Então todas essas coisas que são trazidas, né? Sem nenhuma teoria pré-concebida. Palavras de Kardec. Nunca elaborei teorias pré-concebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências dos efeitos. Então ele observava os efeitos, né, para poder fazer a dedução dele. Procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. E aí, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente tem essa nítida impressão. Quando vocês leem o Livro dos Espíritos, em vários momentos Kardec faz uma pergunta, 2, 3 perguntas para frente, ele volta e tenta fazer como se fosse uma pegadinha com os espíritos, para ver se eles voltam atrás naquilo que eles disseram. E vocês vão ver a metodologia que ele usa para fazer isso. Não é uma coisa simples, né? Então, ele está o tempo todo testando. E ele chega a afirmar o seguinte, que mesmo quando eles traziam, ele é um grande estudioso do magnetismo na época, né? Mesmo quando eles traziam informações que ele supostamente deduzia, que ele já deduzia aquilo, que ele já achava que poderia ser possível, que ele já acreditava que aquilo fosse uma verdade, mesmo assim, ele não se colocava na condição de aceitar aquilo como verdade simplesmente porque ele acreditava. Porque o compromisso dele era maior. O compromisso dele ia além. Então ele testava, ele questionava, ele colocava à prova efetivamente todas essas informações que eram trazidas para ele. Até que todas as respostas, todas as dificuldades e as questões fossem resolvidas. Ou seja, a espiritualidade chegava e falava assim,
Então, na verdade, essa aqui é a interpretação. E dava uma interpretação determinada para ele. Ele fala, não, mas se vocês acreditam nisso, se é isso que você está me dizendo, então tem esse reflexo, esse. E eles tinham que resolver todas as questões decorrentes daquela nova explicação. E ele só trouxe para a doutrina aquilo que foi confirmado pela espiritualidade. Aquilo que dentro do processo dele de criação, dentro da metodologia científica que ele utilizou, foi confirmado. Então, gente, nós temos teorias outras desde a época de formulação da nossa doutrina. Muitas foram as questões que foram respondidas de forma diferente por um médium, por um trabalhador que fazia parte desse processo e que não foi confirmada por Kardec e que ele não colocou na nossa obra. Mas nem por isso essa teoria deixou de existir. Porque com certeza absoluta, aquele médium até então despreparado, por quê? Porque a nossa doutrina é que vem desenvolver os médiuns, trabalhar a parte da mediunidade, fazer todo esse desenvolvimento. Até então não existia. Quando nós falamos hoje que o médium precisa ter bastante cuidado com a questão da presença, da questão da vaidade, das psicografias, daquelas informações todas que ele recebe, lá na época, 1854, 1856, não existia essa preocupação, não existia esse desenvolvimento ainda. Quantas foram as teorias que ficaram e que não foram colocadas dentro das obras básicas, porque não foram confirmadas? Quantas delas será que ainda estão transitando por aí? E a gente quer dizer que Kardec está ultrapassado, porque surgiram novas coisas. Porque aparece alguém, um médium, que incorporado por um espírito, sei lá, com um nome conhecido, faz uma psicografia e traz aquilo, e a gente lê aquilo e toma como verdade. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tem muita coisa para ser estudada na doutrina. Tem muita informação que precisa ser absorvida na doutrina. Para a gente sair achando que Kardec está desatualizado. Ah, mas ele mesmo disse que a gente precisava continuar estudando, precisava desenvolvendo. Sim. E qual é o grupo hoje que usa a metodologia dele para poder apurar as coisas? Nós vamos ver como é que ele fazia. Então, essas coisas todas foram muito trabalhadas por Kardec, né? A outra coisa que ele traz, tem dois pontos que são principais na formação e na criação da nossa doutrina, e a gente vai entender um pouquinho melhor agora como é que ela foi criada, da onde que surgiu, né? Dois pontos principais, dois critérios extremamente importantes apontados por Kardec, tá? A universalidade, nós já vamos entender o que é a universalidade, e a concordância das mensagens. Sem essas duas coisas, não era absorvido como sendo correto e não era colocado dentro das nossas obras. O que é a universalidade? Em um Evangelho segundo o Espiritismo, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém esse privilégio. Um homem pode ser iludido, mas já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos nós. O que ele está dizendo, gente? Dentro do processo de criação, as pessoas às vezes questionam o porquê das pancadas. Lembra que a gente falou nas aulas passadas, lá das irmãs Fox, que a gente falou que tinha umas pancadas e tudo mais? Por que as comunicações já não começaram de forma mediúnica? Porque eu, Ricardo, posso dizer que tem alguém comigo aqui, e posso sentar numa mesa e posso escrever um monte de coisa, e eu vou jurar por Deus, vou dizer assim, ó, não sou eu, não é meu. Tem alguém utilizando a minha mão para escrever. Vocês vão acreditar? Num primeiro momento, era necessária a manifestação física
Porque quando a gente vê uma cesta escrevendo com uma caneta enfiada no meio, você fala, ué, mas cesta não escreve. Quando você vê uma mesa, que eles utilizavam as mesas girantes, então as mesas tinham cada letrinha, né? E aí tinha uma ponta aqui, e a mesa girava e parava no A, girava e parava no C, girava e parava no A de novo, girava e parava no B, e aí ela ia formando as palavras. Como é que pode uma mesa responder alguma coisa? Isso impulsionou a acreditar nesse invisível. Mas se a gente fosse escrever todas as obras através da mesa, acho que a gente estava no segundo livro até hoje, né? Porque é muita palavra para escrever de letra em letra. Isso foi necessário no processo inicial. Logo na sequência, que Kardec se interessa pelo tema e ele começa a estudar esse tema e ele começa a aprofundar as perguntas. Eram perguntas triviais, eram perguntas de coisinhas simples. Quando Kardec entra, ele começa a fazer perguntas mais inteligentes, ele começa a juntar os seus amigos que eram professores, que eram estudiosos, e começa a fazer perguntas sobre magnetismo, que era um tema que ele estava estudando muito. E as perguntas começam a vir e trazer esclarecimentos de forma extremamente inteligente. Ele fala, peraí, mas não existe inteligência numa mesa. Então isso foi extremamente necessário. Só que esse não é o ponto. Quando a gente está falando de universalidade, a gente está dizendo o seguinte, nas reuniões mediúnicas, durante as reuniões mediúnicas, Kardec fazia os questionamentos, que ele precisava das respostas. E quando ele fazia esses questionamentos, ele traz a explicação dizendo que essas comunicações, quer ver, ó? Essas comunicações, elas aconteciam em mais de 1000 centros espíritas distribuídos por todo o planeta. Universalidade é isso. É ele fazer uma pergunta lá em Paris, tema do seu estudo, objeto da sua pesquisa, e ele começar a receber cartas com as respostas de mais de 1000 centros espíritas distribuídos por todo o planeta. A pessoa está lá no outro lado, não sabe que Kardec existe. Pensa, gente, 1856, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha rede social. Kardec fazendo a pergunta no YouTube, e aí todos os centros espíritas do Brasil ou do mundo respondendo as perguntas de Kardec. Não tinha, era carta. E a carta demorava para viajar, demorava para chegar. Ele recebe essas cartas, então a primeira característica qual é? Universalidade. Essas respostas tinham que vir de vários lugares confirmando o mesmo tema, a mesma explicação. Essa é a primeira característica. Qual é a segunda? Concordância. Precisava haver concordância entre todas as respostas. Era a maior garantia que ele podia ter de que aquilo que estava sendo explicado era o correto. Como é que pode a pessoa estar num determinado lugar, senta lá, começa a receber uma carta, escreve toda a resposta de uma pergunta que ela nem sabe qual é, ela termina essa resposta, ela coloca dentro do envelope, põe no endereço que veio para ela e ela manda esse endereço e isso chega para Kardec. E ele vai pegar essas respostas todas à disposição de Kardec. Isso é extremamente interessante de vocês estudarem naquele livro da história de Kardec, que é aquele livro branco, que tem um K bem grandão na capa, conta toda a história dele, a disposição dele de fazer isso. Quando a gente vai estudar a história, a gente vai ver que o primeiro contato dele com as mesas girantes, que ele ouviu falar a primeira vez, foi em 1854. Em 55, ele demorou um ano para ir para o primeiro encontro, para ir na primeira reunião. Ele demorou um ano quase. Em 56 sai a primeira versão do Livro dos Espíritos, com 511 perguntas e respostas. E só em 58
é que vai sair a versão que a gente tem até hoje. 2 anos depois. Disposição para reunir isso, gente. Bater uma informação uma com a outra. A nossa doutrina, ela não foi elaborada pela mente extraordinária de Kardec. Ele não tirou isso da cabeça dele. Ele nem é o nosso modelo e guia, nosso modelo e guia é Jesus. Ele nem cumpre o papel de um Messias. Ele nem cumpre um papel nem de um pastor ou de um padre dentro da nossa religião, não cumpre. Tanto não cumpre e não queria cumprir que mudou o nome. Senão ele tinha assinado tudo como o professor Rivail. Um trabalho exaustivo, de dedicação, para poder trazer todas essas informações que foram confrontadas para nós. Quando nós estudamos a nossa doutrina, a gente precisa ter isso em mente. Fala assim, mas o que eu estou estudando? Será que eu acredito? A gente tem gente que estuda, que depois que estudar vem para casa, começa a trabalhar, daí vai frequentar grupo mediúnico, começa a ver as comunicações e ainda não acredita. Não sei não, será que é? Mesmo vendo ali, né? Tendo contato, não sei, será que é meu, será que não é meu, será que... Quando a gente está estudando a nossa doutrina, a gente tem que ter esse cenário. Trabalho que deu para fazer isso. O engajamento dele e da espiritualidade. A universalidade desses espíritos se comunicando em vários lugares do nosso planeta para trazer essa informação para nós. Hoje muito mais fácil, né? Porque hoje, através do desenvolvimento da mediunidade, nós temos muitos e muitos médiuns comprovadamente de confiança que produzem obras e mais obras de espíritos que eram desconhecidos. Quem era Emmanuel antes de Chico Xavier? Alguém tinha ouvido falar de Emmanuel antes de Chico Xavier? Alguém tinha ouvido falar de André Luiz antes do Chico? O Chico não veio trazer livros assinados por grandes espíritos da humanidade. Não foi isso. Nós passamos a conhecer André Luiz e hoje reconhecemos como sendo um espírito que muito nos orienta, que muito nos ajuda, pelo trabalho que ele fez com o Chico. Joana de Ângeles. Quem já tinha ouvido falar? Que outro lugar que ouviu falar de Joana de Ângeles? Através do Divaldo nós conhecemos Joana. Através do Divaldo nós conhecemos o amor de Joana. Toda a dedicação que ela tem em produzir todas as coisas que ela produz. Mas não é um espírito famoso da humanidade da Terra que veio trazer essa comunicação para nós. E hoje nós temos ainda muitos médiuns que querem incorporar o espírito sei lá de quem. Né? Então não é pelo autógrafo que está no final da mensagem, é pelo conteúdo da mensagem. Que tem que bater, que tem que ser o mesmo. Será que a nossa doutrina está desatualizada? Eu não sou fanático em relação à doutrina espírita, mas eu sou crítico em relação àquilo que se opõe, ou que quer dizer a mesma coisa de um jeito mais frufru. Porque tem um monte de doutrina espiritualista trazendo as mesmas explicações que nós já temos desde 1856. Nós já temos essa mesma explicação, só que com outras palavras. Só que às vezes a gente é superficial na nossa doutrina. A gente lê e a gente quer ler coisas novas. A gente lê e a gente quer passar logo porque a gente quer, porque tem um outro livro lá que estão dizendo que aquele livro lá é o segredo da humanidade, né? E aí todo mundo quer ler aquele livro lá. A gente vê novas teorias, novas coisas surgindo, a gente quer pular de cabeça, a gente quer mergulhar. Gente, se a gente estudar isso aqui, tem bastante coisa para a gente aprender. Tem bastante coisa para a gente colocar em prática. E mais do que isso, tendo por base
essa metodologia, confronta com essa metodologia, coloca a prova com essa metodologia. Lembra que eu falei há um pouquinho atrás? Vamos hoje então montar um grupo e vamos receber novas mensagens? Vamos pegar essas orientações novas que estão chegando e vamos colocar à prova? Vamos fazer a mesma coisa? Vamos fazer a mesma experiência? Vamos ver se a gente recebe a chancela da espiritualidade de luz? Num grupo mediúnico, a gente pega uma nova teoria que está surgindo e pergunta para um espírito e fala assim: então, você me manda 1000 cartas comprovando isso que está escrito? Muito possivelmente, ele mesmo já vai dizer para nós: então, filho, na verdade, mas é porque nós já passamos, né? Kardec veio numa época e agora nós já estamos em outra, nós já evoluímos, nós já temos condições de absorver mais coisas. Não é isso? Olha aí, para essa humanidade que está à nossa volta. Qual que é a diferença da humanidade de hoje para a humanidade de 1800 e pouco? Só quem está encarnado e quem está desencarnado, porque a realidade é muito próxima. Nós não estamos dando conta de lidar com os nossos karmas coletivos, nós não conseguimos aceitar que nós fazemos parte de uma nação porque nós merecemos ela. Nós ainda achamos que o outro é que tem que mudar. Nós ainda queremos promover a transformação das outras pessoas, nós não entendemos que a transformação passa por nós. E eu estou achando que eu evoluí. Eu consigo conviver numa sociedade ainda onde eu passo pelas pessoas, eu vejo pessoas morrendo de fome. Ou fazendo de conta que está morrendo de fome, né? Porque deve ser uma beleza fazer de conta que está morrendo de fome. Nas esquinas das ruas. E eu lido com isso com naturalidade. E acho que a nossa sociedade já evoluiu. Nós já estamos em condições de receber mais informações. Como assim? Nós vamos ver isso, essa questão da universalidade, em muitas obras. Sim. Olha a quantidade de obras espíritas que nós temos. Se você pegar coleções, você vai pegar coleções de mensagens diárias, de reflexões diárias de Joana de Ângeles, e você vai pegar um Fonte Viva, você vai pegar um Vida Feliz, que é um livro de Joana, né? E você vai pegar um Fonte Viva, você vai pegar um Pão Nosso, ou você vai pegar um Vinha de Luz, de Emmanuel. As mensagens de orientação, de reflexão diárias, vocês vão achar que um está copiando do outro. Mas na verdade eles estão repetindo porque nós não entendemos. Eles estão tendo que repetir porque nós estamos repetindo. Eles estão tendo que falar de novo para ver se falando de um outro jeito a mesma coisa, nós conseguimos compreender e colocar em prática. Então, essa história de ultrapassado, eu respeito, né? Tem gente buscando coisas e coisas além, querendo explicar as coisas do universo, né? Eu respeito. Mas acredito, a minha crença é de que nós devemos ter como foco, ter como objetivo, dar conta de nós mesmos. Nós somos o grande objeto, o grande foco, a grande causa da nossa existência, somos nós mesmos. Melhorar, evoluir, transformar as nossas atitudes. E, gente, com o que nós temos, não que eu não possa absorver novas orientações, a pergunta que eu sempre faço é: essa nova orientação me ajuda no quê? Quando eu entendo que através da física quântica tem universos diferentes, tem, enfim, um monte de explicação que eu nem sequer consigo compreender direito, o que aquilo transforma o meu ser? De que forma que aquilo elabora o meu espírito? De que forma que aquilo lá vai lapidar as minhas imperfeições? Se vai, ótimo. Se você tem essa capacidade de compreensão, perfeito. Mas o fato é que a grande maioria, a grande massa de todos nós, ainda não entendemos a mensagem de 2000 anos atrás. A grande massa da população
ainda esquiva da mensagem da cruz, porque não tem a força e a determinação para encarar ela. E aí eu vou encarar outras mensagens alternativas para não ter que me defrontar com a cruz, para não ter que me defrontar com Cristo e com toda a proposta de mudança e de transformação que Ele tem para a minha vida. E aí eu vou buscar alternativas outras. De novo, Kardec ajudou a compilar trabalho extraordinário, um missionário que veio com uma grande dedicação. Gente, imagina o trabalho que isso deu. Vocês, lendo o livro, vocês imaginam fazer isso ao mesmo tempo que ele tinha que se sustentar, ao mesmo tempo que ele tinha que divulgar a doutrina. Ele viajava. Na aula passada nós falamos de quando ele foi para a Espanha e em Barcelona ele visitou uma livraria e ele fez uma venda de 300 livros. Ele tinha que vender o livro para tentar divulgar a doutrina. E aí quando chegou isso em Barcelona, prenderam, né, como é que chama? Fugiu o nome. Quando você vai passar pela alfândega, a alfândega prendeu os livros por ordem do Papa, na época, e queimaram esses livros em praça pública, que era a praça justamente onde eles executavam as pessoas, os criminosos que eram julgados e condenados. E eles colocaram fogo nos livros. Isso traz para nós a questão de que, além de trabalhar, além de ter todo esse trabalho de compilação da nossa doutrina, ele estava viajando, divulgando a doutrina, vendendo os livros, tentando fazer, né? Naquele livro que eu falei para vocês, muitas vezes Kardec pegou dinheiro dele para poder fazer, para poder rodar isso numa gráfica e para poder montar esses livros e poder... Então é muita dedicação, mas é isso. Foi um grande trabalhador. Foi um grande trabalhador do Espiritismo, mas ele foi um grande trabalhador. Ponto. Quem é o nosso modelo guia? O caminho, a verdade e a luz. Até rimou. É Jesus. É Jesus. Tudo isso serve de embasamento para nós que somos incrédulos, para nós que temos mais dificuldade, passar a ter uma fé raciocinada. Mas o que vai transformar não é a compreensão dessas coisas. O que vai transformar é a compreensão da mensagem que está na cruz. O Espiritismo não vai transformar o mundo, não vai converter o mundo ao Espiritismo. Isso não será possível, né? O fato é que, tendo esse conhecimento, e cada vez mais o invisível se fará presente na história da humanidade que vem aí pela frente, cada vez mais o invisível vai se apresentar. E aí muitas das perguntas que nós já fizemos, outras pessoas vão começar a fazer. Mas isso quer dizer que é mais evoluído ou menos evoluído, que é melhor ou que é pior? Não. Quer dizer que vai chegar um determinado momento que não vai ter mais como esconder. Mas isso quer dizer que vai todo mundo virar espírita? Não. As pessoas vão continuar tendo as religiões delas, vão continuar seguindo aquela crença e, muito possivelmente, terão um novo entendimento. Vão se debruçar sobre aquilo que nós já nos debruçamos e vão passar a ter aquela compreensão, vão passar a interagir e vão passar a ter as mesmas respostas, e talvez respostas complementares às nossas, né? Mas o fato é que a espiritualidade, o invisível, cada vez mais vai se fazer presente. Hoje já se faz, né? Hoje você vê muitas pessoas que seguem, por exemplo, a Igreja Católica rezando em dom de línguas, né? O que é o dom de línguas? O que é isso? É mediunidade, né? Nós temos essa compreensão de que é uma mediunidade presente ali, né? Tem um livro chamado, se eu não me engano, Os Mensageiros, em que eu sempre cito isso. Foi uma leitura que me impactou, né? Quando tem um casal que está chegando numa igreja, né? Eles estão chegando na igreja católica, para participar da missa, e eles citam a presença espiritual que existe dentro da missa, daqueles que estavam prestando atenção e que estão com os seus espíritos de luz ali próximos e auxiliando no entendimento,
e daqueles que estavam pensando na conta de luz que tinha que pagar, né? Que a única luz que estava presente era o boleto da conta de luz, né? Estou brincando aqui, mas... E que aí estavam dispersos, que não estavam prestando atenção na missa, né? E aí as suas companhias espirituais não eram as mesmas daqueles que estavam envolvidos emocionalmente com um culto, né? Ele cita, na descrição dele, o padre falando e fazendo toda a pregação, né, da Eucaristia e fazendo toda a explicação das passagens bíblicas através da mediunidade, que ele não sabia que era médium, mas tinha um espírito mentor de luz ali do lado dele, o orientando e auxiliando ele em todas as explicações que ele estava realizando, assim como acontece dentro dos centros espíritas, nas palestras que nós assistimos, né? Então, um processo extremamente natural. Ele cita no momento em que esse padre, ele pega a hóstia e ele faz a oração e ele levanta a hóstia para entregar a mão da pessoa, que a pessoa está com a mãozinha assim, né? Vai lá e fala o corpo de Cristo, né? E a pessoa recebe. Quando ele coloca essa hóstia na mão de algumas pessoas, essa hóstia, ela é como uma lâmpada acesa, de muita luz. E essas pessoas que estavam envolvidas emocionalmente naquele encontro, colocam essa hóstia para dentro e aquela luz se expande, assim como acontece na nossa água fluidificada que nós temos dentro da nossa casa. Muitos espíritos que fazem a descrição dos copinhos de água que a gente ou toma ali e não presta atenção, né? Mas os espíritos explicam que cada copinho daquele lá é como se tivesse uma lâmpada acesa dentro do copo, com muita luz, né? Para quem prestou atenção, para quem não prestou atenção, vem a outra parte, né? Vem a outra parte, que ele fala assim, ao mesmo tempo, algumas pessoas chegavam lá para receber a hóstia, e a hora que colocava a hóstia na mão da pessoa, a hóstia ficava cinza, apagava-se a luz. E aquela pessoa pegava a cinza e colocava dentro da boca. E achava que estava recebendo a mesma coisa que aquela outra que estava envolvida emocionalmente com o encontro. Entende? Então, assim, a luz é para todo mundo. Independente de onde a gente está, a explicação espiritual está presente em todos os lugares. Eu posso jurar por Deus que dentro da igreja não tem isso, mas a espiritualidade vem explicar que está lá. Mesmo porque não veio existir os espíritos em influência deles encarnados com a vida de Kardec. Exatamente, o espírito sempre existiu, né? Não passou a existir espírito a partir do espiritismo. Nós passamos a estudar os fenômenos. E isso vai acontecer naturalmente, aonde essa espiritualidade se manifestar, né? Nós temos o embasamento e a garantia, que é o nome que o Kardec utiliza, né? A garantia da universalidade e da concordância. Um volume muito grande de comunicações atestando a mesma coisa. E aí isso nos dá a comprovação que nós precisamos para acreditar naquilo que nós acreditamos dentro da nossa doutrina. Ok? Amém?